Eu vou conversar com o Dr. Rafael Caparrós, que é fisioterapeuta há mais de 20 anos aqui em Bocó, que tem uma experiência muito grande, e a gente vai conversar com ele, então, sobre a fibromialgia. Doutor, é um prazer receber o senhor aqui no Jornal da Direta. Primeira pergunta, como é que o senhor tem enfrentado esse período da pandemia? Está complicado? O senhor está bastante preocupado também, assim como todo mundo, não? Boa noite, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Com certeza, né? A gente está trabalhando aí de forma reduzida, a gente tomou alguns cuidados aí nas salas aqui da fisioterapia, então a gente reduziu o número de atendimentos, né? Para que a gente possa tomar cuidado, porque afinal de contas é uma doença muito perigosa e a gente tem medo, porque não sabe quem que está com a doença e para onde é que pode ser transmitido, né? A gente tem família, tem pai, tem pessoas de idade na família, então a gente fica muito receoso realmente por causa da doença. E hoje a gente está aqui no consultório do Dr. Rafael para falar sobre a fibromialgia, que é um dos assuntos aí do mês de fevereiro, né, doutor? Mas o pessoal que está em casa, tem certeza que todo mundo gostaria de perguntar, na realidade, o que é a fibromialgia? Bom, a fibromialgia é uma doença que acomete mais mulheres do que homens. É uma doença que dá muita dor, são pontos dos dois lados do corpo, principalmente dores na região do pescoço, aqui na região cervical, na região de trapézio, meio das costas, até na lombar, né? Então são pontos que geram uma contratura da musculatura por conta de um processo inflamatório, então isso fica duro, né? Fica aqueles caroços assim na musculatura e gera muita dor. E essa dor é uma dor incapacitante, a pessoa às vezes tem muita dificuldade em alguns movimentos, movimento de abaixar, de levantar. Então, como eu falei, acomete mais mulheres, a dona de casa lá com dificuldade para fazer movimentos do dia a dia, de pôr uma roupa no varal, de pôr roupa na máquina, de tirar da máquina, passar roupa, limpar a casa. Então, é realmente uma dor de intensidade muito forte e uma dor incapacitante. Doutor, e as pessoas mais jovens podem ser acometidas de fibromialgia também ou não? Ou é só mais em pessoas acima de 25, 30, 40 anos? Não, pode. A gente tem pessoas mais jovens, mas a fibromialgia também tem um fator, um fator cognitivo, um fator psicológico que isso pode exacerbar, pode agravar. Então, com certeza, esse é um fator mais de pessoas de um pouco mais de idade, meia idade principalmente, tá? Não só idosos, não, mas pessoal de meia idade que pode ter o acometimento exacerbado por questões psicológicas, questões cognitivas. E tem algum fator por que, doutor, que realmente acontece a fibromialgia na pessoa? Ou ela faz muita atividade física, ou ela não faz, ou ela já tem alguma doença pré-existente que pode ocasionar, não? Olha, principalmente os episódios de dor, como eu falei, são desencadeados por essas questões psicológicas. Então, assim, pode acometer, não tem uma causa, né? Não teve lá um fator, uma hereditariedade, não tem isso. Mas o principal sintoma, a principal queixa é do início da dor frente a essas situações. Às vezes a pessoa está passando por um momento difícil, né, algum problema familiar, e isso acomete e acaba gerando mais dor naquela pessoa que já tem a fibromialgia. Quando está tratado, está sem dor. Aí passa por uma situação assim, ela volta a doer com bastante intensidade. A dor seria o principal sintoma ou tem outros? A dor como principal, porque dói mesmo. Os pacientes, quando vêm fazer fisioterapia com paciente de quadro de fibromialgia, relata muita dor. E a incapacidade de função mesmo, limita o movimento dos ombros, da coluna, então limita atividades no dia a dia. E tem aumentado a fibromialgia nas pessoas ultimamente ou não? Tem, e principalmente, né, como você começou falando aqui a respeito do Covid, não tem relação nenhuma com o Covid, mas essa situação toda de estresse que a gente está vivendo hoje, as pessoas cada vez mais confinadas, né? A fibromialgia, depois a gente vai falar do tratamento aí, precisa se fazer atividade física. Então, se a pessoa não faz atividade física, a tendência é de piora da fibromialgia, do quadro fibromiálgico, tá bom? Então, assim, realmente nesse tempo do ano passado, né, um ano já que a gente está aí vivendo toda essa questão do Covid, a gente vê que houve um aumento da queixa, né, dos pacientes que têm fibromialgia. Então, quer dizer que as pessoas que são muito sedentárias, elas têm uma predisposição maior em ter a fibromialgia do que aquele que faz atividade física regularmente. Não que tenha uma predisposição, mas a fibromialgia, ela é tratada com medicações específicas, mas o principal remédio para a fibromialgia é que essa pessoa faça atividade de baixo impacto, mas uma atividade que tenha uma assiduidade. Ela não pode fazer só quando tem a dor.
Então, é uma forma de prevenção, principalmente por essa questão da atividade física, dos benefícios da atividade física, que volte a ter essas crises, tá bom? Então, a pessoa que precisa realmente fazer uma atividade moderada, atividade de baixo impacto, caminhar, talvez correr um pouquinho, nadar, fazer exercício na água que não tem impacto. Então, essas são as indicações. E a fisioterapia está muito avançada, né, Rafael? Realmente ela tem contribuído muito aí com essas pessoas que procuram aqui o consultório para fazer o tratamento através da fisioterapia? Sim, como eu falei, nas fases agudas, aí, né, quando a pessoa está com muita dor, a fisioterapia convencional mesmo, aqueles aparelhos lá de eletroestimulação, choquinho, ultrassom, o alongamento que a gente faz, isso daí já ajuda muito a pessoa a sair dessa crise de dor, tá bom? E aí, em alguns casos, quando a eletroterapia aí não está tendo um resultado satisfatório, a gente tem outros meios. Então, a liberação miofacial, a ventosa, e agora o que a gente está tratando, que tem já feito alguns pacientes de fibromialgia, tem procurado a gente, a terapia com ozonioterapia. Tá? São aplicações de ozônio no local, então tem um relaxamento da fibra muscular, como eu falei, o músculo está rígido, contraturado, está limitando o movimento. Os pacientes que já procuraram a gente, que fizeram a ozonioterapia, na sessão, já no dia mesmo, ao final da sessão, já percebe uma melhora de mobilidade, aquele braço que não estava subindo consegue movimentar um pouco mais, o pescoço, às vezes está muito travado aqui, a região do trapézio, né, tem limitação de movimento do pescoço, já na primeira sessão sente um bom resultado. Então, a ozonioterapia, no nosso tratamento aqui na clínica, na Cafem, é o que há de mais novo para tratamento de fibromialgia. E a prevenção, a pessoa quanto antes, mais cedo, quer dizer, ela começar o tratamento, é de fundamental importância para que ela recupere logo, não é, doutor? Sim, precisa tratar. O tratamento, como eu falei, tem esses momentos de fase aguda, de muita dor, então tem que tratar de um jeito. Passou essa fase aguda, muito importante a atividade física, muito importante fazer exercício físico para evitar de voltar a ter esses picos de dor, tá certo? Mas tanto numa fase como na outra, a gente tem como ajudar o paciente de fibromialgia. E a Cafem está aqui à disposição da população, das pessoas que têm esse problema, como outros também, não é? Sim, a gente fica à disposição aí, né, dos pacientes com fibromialgia e outros pacientes que precisarem. A gente trabalha na parte de ortopedia, de neurologia, né? Então a gente tem desde criança aí na parte neurológica até idoso, e a fisioterapia de um modo geral, né? A cirurgia de joelho, de coluna, a dor, não pessoas operadas, mas pessoas que estão com alguma crise de dor, artrose, problemas de coluna, hernia de disco. A gente fica à disposição da população de Mococa e região. Como é que o senhor vê a importância do mês de fevereiro, que trata, né, de prevenção de leucemia, de câncer, da fibromialgia também, e de Alzheimer também? Como é que o senhor vê esse mês, que trata especificamente dessas doenças aí, que realmente as pessoas têm que estarem atentas à prevenção? É muito importante, né, Mauro? Eu acho que a prevenção, né? Todo mundo sabe que a prevenção é muito mais barato, é muito mais importante. Tudo que é feito um diagnóstico precoce, o tratamento é melhor, a evolução é melhor. Então, toda a campanha é muito benéfica. É importante que as pessoas conscientizem, né, procurem a ajuda, a assistência, porque isso aí é sabido, né? As pessoas sabem que tratando logo no começo, tratando previamente, que muitas coisas acabam aparecendo assintomáticas, né? Coisas que não têm sintoma prévio, e quando se descobre, infelizmente está avançado, né? Então a gente procura cuidar e fazer a conscientização da população, que eu acho que é muito importante. Quero agradecer a sua atenção, as suas explicações sobre a fibromialgia, falando também sobre o mês de fevereiro, e para o senhor um bom trabalho. Tudo de bom. Obrigado para vocês todos também.